não justifica eu matar uma outra pessoa. Mesmo que a reserva do Senhor e a minha sejam distintas, isso não me dá o direito de tirar a sua vida. Se a sua reserva de energia for superior à minha, não me dá o direito de me tirar a vida. Obrigada, doutora. Mas não. Boa noite a todos. Pensando por outro lado, dias e dias dentro de uma caverna mexe com o psicológico do ser humano. Então, mesmo eles sendo cientistas avançados, estudados, eles também têm a sua deliberação de imaginação e do seu subconsciente para cair para baixo. Então, uma tese como essa, do Roger ter colocado que um poderia morrer para a sobrevivência do outro, então eles não raciocinariam tantos além para poder fazer isso, certo? Obrigada, doutora. E no caso, se fosse a sua família, seu filho, seu esposo, quem você colocaria para morrer primeiro? O mais gordinho ou o mais magrinho? Doutora, nós estamos entrando numa questão de Nós estamos entrando numa questão de vida. Uma questão de vida. Lá estavam 5 pessoas que não se conheciam. A gente está falando de uma forma irracional. Então vamos pensar de uma forma racional. Você vai comer uma pessoa porque você está com fome? E se no caso fosse uma pessoa que você conhece? Se você trabalha com ele eu trabalho com ele há 5 anos, eu trabalho com ele há 5 dias, você vai qualificar a pessoa dessa forma? Quer dizer, você tem o direito de tirar a vida da outra só porque você não a conhece, porque você está insano? Mas se você estivesse com uma pessoa conhecida, se você estivesse com um familiar seu, você não comeria? Obrigada, doutora. Pela ordem, rapidamente. Pois não. Não sei se a doutora analisou os autos, mas os autos diz que os mesmos são amigos, né, que são colegas da própria associação de exploradores. Então, creio eu que eles já se conheciam, doutora. E também quero colocar em mérito também a família, né, doutora? Eles são amigos, aconteceu, né? Pela ordem, assim aqui, por favor, doutora. Só um minutinho. Como a cara colega falou, ser racional é fácil aqui dentro desse tribunal, que você não passa pelo estado que eles estavam passando. Então a racionalidade não deve ser colocada em questão. Eles estavam no momento que, infelizmente, eles foram irracionais. Obrigada, doutora, pela ordem. Assim como dito pelo doutor Davi, nós não estamos a analisar famílias e no inquérito também não está a analisar o psicológico. Eram 5 pessoas dentro da mesma caverna. As 5 com o mesmo avalamento psicológico. Isso não julga, isso não decreta nada. Assim como dito pela Juliana, sim, eram pessoas racionais, sim. Mas em nenhum momento o Roger foi e assassinou os demais. E em nenhum momento também, aos autos, ele concorda com essa parte. Logo, ele não queria ser morto. E se ele não queria, era um homicídio e não uma necessidade. Pela ordem. Doutora, em nenhum momento foi comprovado que o Roger não estava de acordo ou que ele foi coagido a agir como tal em servir a proteção a todos. Então isso não está consigo. Pode falar. Boa noite, senhores. Bom, ao analisar os autos do processo, notamos algumas controvérsias, tais como a de que o alimento havia acabado quando o Roger for assassinado. Mas, senhores, será que algum de nós aqui presentes estávamos lá para saber exatamente o que aconteceu no interior da caverna? Se o alimento havia acabado, ou se de fato ele acabaria, ou se ainda mesmo foi Roger que deu a ideia? É preciso estar atentos ao fato de que temos como fonte de provas apenas o relato dos 4 acusados. Sendo assim, também o meio de comunicação seria um aparelho de rádio transmissor de mensagens e não um aparelho telefônico em que somos capazes de identificar a voz da pessoa e assim identificar a pessoa. Então, senhores, em primeiro lugar, lembremos da família de Roger, que será duplamente punida. A primeira é com a morte, com a notícia da morte de um pai, de um filho,
de um tio, de um amigo, e a segunda com a defesa tentando legitimar ato de tamanha barbaridade. Pronto. Pela ordem. Professora, desculpa, juíza. Foi a antropologia necessária, pois quem assumiu o risco de morrer também, quem assumiu o risco de comer também assumiu o risco de morrer. Porque quando foi votado entre eles lá e o Roger depois no final não quis ir de acordo, ele também não sabia como que estava o estado de necessidade de saúde dele. Então os próprios colegas que também comeram a carne humana dele também estavam assumindo o risco de morrer. Estavam todos sob fortes emoções. Vamos primeiro, antes de dar continuidade, vamos ouvir a parte do estado de necessidade. Bom, boa noite. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima juíza e os jurados. Bom, podemos dizer que a materialidade do fato existe. A autoria por eles foi confessada, mas estamos aqui de fato para cumprir a lei e que, se realmente forem apenados, que sejam de forma justa. Perante vocês, jurados e juíza, eu defendo totalmente a absolvição dos réus, porque podemos perceber hoje que vivemos num direito positivo se já passou hoje por um direito natural de coisa de fato. Mas observamos, senhores jurados, como se aplica o direito positivo. O direito positivo só é aplicado quando a possibilidade dos indivíduos coexistirem em sociedade, ali dentro daquela caverna escura, não estavam coexistindo em sociedade. Um breve exemplo que eu irei citar é sobre uma tribo indígena. Todas as proles, quando nascem com algum problema, eles enterram vivos. Só um minuto. Tá. Bom, agora pense, senhores, dentro daquela caverna, eles se encontravam em um direito natural. Tanto que tiveram entre si um acordo que, se jogasse os dados, quem saísse iriam ser dados como alimento para os outros, senão todos morreriam. Então, nesse momento, mesmo que se confunda o direito natural com o direito positivo, pode-se trazer a baila do direito positivo dos senhores jurados. Estamos agora na caverna, estamos em um estado natural, lembrando que lá não havia luz. Quando jogaram os dados, estavam totalmente no escuros e ninguém sabia qual número tinha caído. Um exemplo, eu vou numerar os jurados. Você seria o número 1, elo 2, elo 3, elo 4 e elo 5. Quando foi jogado, não tinham distinções de qual numeração iria cair. Poderia ter caído o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 ou o número 5. O Roger Whitmore, simplesmente, ele deu a ideia e todos apoiaram. E, bom, todos apoiaram. E quando ele apoiou essa ideia, simplesmente caiu ele. Ele simplesmente foi posto como alimento. Boa noite, senhores, doutores Celestino, doutores. Eu vou caracterizar o que não foi observado pelos meus companheiros, que é a coisa básica. O que caracteriza o crime que está sendo acusado de homicídio? Ele passa por 5 fases, senhores. Elas são chamadas de inter criminis, que significa do latim caminho do crime. Ela passa por 5 fases. A primeira fase é a fase de cogitação. Nesta fase surge a ideia a respeito do crime, ou seja, a pessoa cogita a cometer o crime. Naquele dia, senhores, ninguém estava cogitando cometer crime algum. Eles estavam querendo trabalhar, conseguir o sustento, o ganha-pão de sua família. É isso que estava sendo cogitado naquele dia. A segunda é a preparação. Nessa etapa, quem pretende cometer um crime começa a tomar a providência necessária para realizá-lo. Um bandido que vai assaltar, senhores, ele compra uma arma, ele consegue uma arma. A pessoa que vai sequestrar, que vai assassinar,
Ela pega uma faca, uma tesoura, e nesse dia, senhores, o que eles se prepararam? A força de vontade só para sair de manhãzinha, para ir trabalhar naquela terça-feira gelada, sair de manhãzinha. E a terceira fase, senhores, é a fase da execução. Essa etapa é que o crime realmente acontece, é quando o indivíduo leva os atos preparatórios à prática. Senhores, atos preparatórios, eles ficaram 21 dias sem comer, em completa escuridão, completa cegueira, mas não é uma cegueira só visual, é uma cegueira mental, emocional. Eles então, sem saber o que vai fazer, com certeza, a única certeza que eles têm é que eles não vão sobreviver, caso não tomem nenhum tipo de atitude. A incerteza de que não vão conseguir ver seus filhos, que não vão conseguir ver suas esposas, sua família, que não vão conseguir nem ver a luz do dia. Era essa a certeza que eles tinham. A quarta fase é a fase de consumação. A consumação acontece quando o crime é colocado em prática e o resultado planejado é atingido. A única prática que coisa planejado era a sobrevivência, nada mais do que isso. Hoje, se caso essa atitude não fosse sido tomada, não eram só 4 pessoas que iam sair de lá, era nenhuma pessoa ia sair de lá. Homens morreram tentando sobreviver, tentando resgatar essas pessoas. A quinta e última fase é o do exaurimento. É o que está acontecendo aqui, senhores. É a aplicação da pena. Essa é a última etapa relacionada às ações criminosas, né? Com as circunstâncias que podem ser consideradas. Hoje, senhores, nós vamos saber se hoje vai sair daqui pessoas que vão estar livres, mas ainda presas a essa coisa que aconteceu, absurda que aconteceu com eles. Obrigada por ter estado pela fase do trabalho. E também vamos decidir se daqui vai sair uma viúva e vai sair órfãos de pai. Deixo com vocês, senhores. Muito obrigado por essa palavra. Bom, gostaria de abordar, na verdade, só 2 vertentes dessas afirmativas. O nosso colega ali, ele iniciou a fala já confessando todo e qualquer crime. Não sei se vocês entenderam assim, eu entendi assim. Porque realmente foi cometido um crime e depois ele alega uma escuridão. Aqui tem um autos aqui do processo. Eu não encontro nada de escuridão, se tinha luz ou se tinha lanterna. Quando normalmente exploradores de caverna, até mesmo, e não era profissional, tá? Eles tinham profissões ali, eles faziam como hobby. Então se é algo hobby, então tudo é planejado. Então quando você vai falar algo, logo eu imagino que eles estavam com todo aparato. Estavam com lanterna, tudo com todo o procedimento para eles. E com isso, ainda, esses 5 passos para o homicídio, poxa, fiquei muito contente com a tese que você levantou. Por quê? Então nós teríamos, todo assassino tem que percorrer 5 fases. Imagina só, eu estou passando e eu quero te assaltar, certo? Peraí, deixa eu ver, está no passo 1, passo 2, passo 3, passo 5. Doutor, desculpa, mas você está sendo linear na sua afirmação. Lá, eles não tinham intenção do homicídio, porém, eles praticaram o homicídio. Não foi por fases, foi apenas uma. Eu quero comer. Senhor, a partir do momento que eles se aprontam para trabalhar numa caverna, sim, eles se aprontam, eles levam um aparato, mas apenas para ficar um dia, não 21 dias. A caverna não tem luz, ela não tem energia. Aquele equipamento que eles levaram, uma hora acaba a bateria. E sim, eles ficam em completa escuridão. E como eu falei, não foi só escuridão visualmente, escuridão totalmente de até raciocínio lógico. Entendeu? E outra, a partir do momento que eu falei das 5 fases,
foi quando o crime ele é planejado. No caso, as pessoas que estão lá, eles estavam planejando em nenhum momento ficar 21 dias ou muito menos matar um companheiro. Eu deixo a palavra a isso. Boa noite, doutora. Boa noite, doutores. Boa noite a todos. Bom, a nossa fala começa para que a gente possa entender realmente o que foi acontecido naquele momento. Porque em todo momento houve acusações, em todo momento foi falado do direito à vida, mas qual era o direito à vida naquele momento que eles estavam dentro da caverna? Será que eles planejaram realmente fechar as portas ao momento que eles entraram dentro da caverna? Ou será que eles planejaram em algum momento soltar uma bomba e derrubar as paredes e ficar lá dentro trancafiados por 21 dias? Era imprevisível. Ninguém sabia o que iria acontecer. Obviamente, foi falado que eles não eram profissionais realmente, não eram exploradores profissionais. Mas ninguém planejou que iria morrer lá dentro. Ninguém, em nenhum momento. Como todos ali esperavam voltar para suas famílias, como todos ali esperavam, enfim, explorar a caverna. Né? Quem daqui sai, né, das suas casas e vem para a faculdade esperando que vai morrer pelo meio do caminho? Ninguém. Nem o Wetmore. Né? Portanto, quando a gente fala que havia recursos escassos dentro da caverna, e realmente havia, porque ninguém, para uma semana que eles iriam passar, por exemplo, dentro da caverna, ninguém levou comida, né, ou mantimentos para 21 dias. Ninguém. Levaram para o tempo estimado que lá iriam ficar. Então, que nesse momento que eles levaram para somente 7 dias, né, por exemplo, e os demais dias? Né, e os 14 dias? Da onde viria? Comer barro. Quem de nós come barro aqui, por exemplo? Ninguém. Chegar e acusar as pessoas quando nós estamos nas nossas casas, no nosso cobertor, deitado na cama, é muito fácil. E viver na pele o que realmente cada um de lá estavam vivendo. Nenhum de nós tem a possibilidade de imaginar como seria. Não estávamos lá. Não sabíamos qual era a realidade do momento. Quem sabia? Agora, quem aqui consegue, em algum momento, trazer uma prova e dizer quem matou? Quem matou? Vocês sabem, vocês leram os autos. Quem matou o Wetmore? Sei lá como se fala isso. Enfim, quem matou? Ninguém. Qual é a prova? Como matou? Como? Com jogo de dados? Depende do tamanho do dado, né? Se o dado é uma pedra, se joga na cabeça, matou e morreu. Como? Não há provas. Não existe nada evidenciado de como morreu. Obviamente, todo mundo sabe que ele morreu, está nos autos. Ele morreu, foi comida a carne dele. Então, em vez de homicídio, por que não falamos de vilipêndio de cardápio? Não é verdade? Como não? Como eu vou falar que eu matei? Ninguém, não tem provas, não se fala nada, nada. Sugeria, por exemplo, de usar, por exemplo, da nossa norma, a zetética, por exemplo, fazer uma perícia. Manda o quê? Manda alguém lá? Manda um perito lá dentro da caverna? Sabe que ele também volta com vida de lá? Quem sabe? Se tanto fala de lei, se tanto fala que o direito à vida, aonde estava o Estado no momento em que ele deveria, né, dar, como eu poderia dizer, auxílio a quem estava lá dentro? Demoraram 10 dias. E sim, era um rádio de frequência, ou seja, dava para se falar, está lá falando, eles falavam, né? Não era mensagem. Falaram com o médico, que é uma das normas, né, de zetética que poderíamos usar, por exemplo. Enfim, falaram com o médico disse que eles poderiam 10 dias, sim, comendo carne humana, sobreviver. E aí? Poderia ser o Pedro, poderia ser o João. De que forma que ele morreu? Alguém pode dizer que alguém pegou uma faca e matou ele, esquartejou ele para depois comer? Em vida? Com vida? Ninguém sabe, ninguém estava lá. Eu estava, vocês não estavam.
Nenhum estavam, somente os acusados, que falaram somente que comer. Quando a gente fala somente comer, parece uma questão simples, né? Não. Ninguém aqui está falando que não houve a morte. Houve, mas de que forma? Como? Se alguém conseguir provar de que forma que foi, eu entrego para vocês o caso, vocês ficam com o caso e diria parabéns a vocês. Mas não tem, em nenhum momento. E diria mais, aqui nós tínhamos que falar em princípio, né, de indúbio pro réu, por exemplo. Tem dúvida, todo mundo tem dúvida aqui, quem não tem? Eu tenho dúvida, não sei quem matou. Não sei. Não sei quem matou, não sei de que forma matou, como morreu. Não sei, gostaria de saber. Então, é melhor, de verdade, a gente ter 10 acusados, né, presos, do que um inocente, né, solto. Então, essa é uma dúvida que, de verdade, gostaria de deixar para vocês, de que forma seria, de que forma que vocês acham que ele morreu, como ele morreu, quem matou, de que forma matou, porque não está evidenciado, ninguém sabe, e se sabe, traga para a gente aqui, neste momento, neste tribunal, é muito importante. Isso é muito, muito importante. Ok, obrigado. Obrigada. Pela ordem. No próprio, quando os demais foram resgatados, eles mesmos informaram que o foi assassinado, ele desistiu do acordo e falaram que eles assassinaram. Então, eles mesmos já informaram como que aconteceu tudo, o ato, o homicídio. Eles mesmos já informaram pela ordem. Pela ordem, pode falar. Só um questionamento em cima disso. Mas os autos estavam dizendo quem foi o assassino. Quem foi o assassino? Foram os quatro, porque eles mesmos já Mas está realmente explícito que foram os 4? Foi depoimento deles, eles mesmos afirmando o que aconteceu lá. Eles mesmos falaram. Eles mesmos falaram que foram os 4. Eles falaram o que aconteceu. Eles falaram que eles... Todos eles mataram. Eles são os filhos. Pela hora, doutora. Nos autos, em momento nenhum diz a forma que eles mataram. Então, eu acredito. Mas diz que eles mataram. Nos autos não diz a forma que eles mataram. Diz que ele foi assassinado. Ele pode ter vindo a óbito e eles carregaram essa culpa. Em momento nenhum eles afirmaram que eles mataram de alguma forma. Ele pode ter vindo a óbito e, para não afirmar o óbito deles, eles carregam essa culpa com eles. Obrigada, doutora. Pela hora, doutora. Então vamos lá, nós estamos aqui para acreditar então na palavra dos acusados, porque se vocês estão querendo acreditar no depoimento deles, então acreditem também na inocência. Se formos seguir a ideologia do doutor, que seria da zetética, vamos pedir a um perito, um médico, um legista, que faça um corpo do delito para saber a forma como ele morreu, se foi por falências de órgãos internos, se foi por causas naturais, e após isso vamos analisar o que foi feito com o corpo, se ele foi comido morto, se foi comido vivo, se ele foi assassinado, né? Independente da maneira que aconteceu que foi levado à morte, o que está sendo julgado é um homicídio, não é como foi feito, o que foi feito, qual estado que ele estava. Foi dentro da caverna, aconteceu o homicídio, tem que ser julgado o homicídio. Mas pelo contrário, doutora, analisar a morte é necessário. Caso contrário, não seria homicídio, seria uma morte natural. A morte, mas já pela ordem, assim como dito pela doutora e já dito também pelo júri, foi um homicídio. Se tinham 4 pessoas e apenas 3 saíram vivas, quem cometeu esse homicídio? 5 pessoas. 5 pessoas e 4 saíram vivas, quem assassinou? E se ele teve uma morte natural e após a morte dele ele foi comido? Morte natural é uma coisa, homicídio é outra. Se ele parar a morte natural, Está explícito nos autos a concordância
pelo assassinato de todos, que eles jogaram dados, só não está escrito explicitamente a forma. Mas que foi. Está explícito. Isso você pode ler o livro de novo. Porque está lá que houve a concordância que não saiu, que iam tirar iam jogar um dado para fazer isso, para sortear quem seria. Eles jogaram o dado para vamos esperar. Nos autos também diz que ele não teve nenhuma objeção ao lançamento dos dados. Se ele não teve nenhuma objeção, ele não teve objeção. Ele não hesitou. Quem é que garante que Roger não houve nenhuma objeção por parte do Roger? Estamos altos, doutora. Que ele não houve nenhuma objeção por Estamos parte do altos. Mas aí nós estaríamos confiando no depoimento de quem? E por que não? Dos 4 acusados. Então não devemos confiar que eles mataram. Então não devemos confiar que eles mataram. Confia na inocência. Mas vamos acreditar que eles mataram, então. Valentina, então vamos dar uma continuidade aqui e voltamos ao debate. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima, boa noite. O que eu trago para vocês agora são duas teses que estão sustentando toda a nossa defesa. Então, a primeira é da exclusão da ilicitude. O artigo 23 do nosso Código Penal diz o seguinte: que não há crime quando o agente pratica o fato. No seu inciso primeiro, diz, em estado de necessidade, no segundo, em legítima defesa, e no terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. A segunda tese é sobre sobre o estado de necessidade. O artigo 24 do mesmo Código Penal brasileiro considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. O parágrafo 1º diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O parágrafo 2º diz: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, colegas presentes. Fiz algumas observações e algo que talvez os senhores não tenham parado para analisar. Alguns, com certeza, devem ter pensado. De fato, não trouxeram esse jogo nessa noite. As espécies de estado de necessidade, elas são 6. Estado de necessidade próprio é quando se protege o bem jurídico próprio. A partir do momento que todo ser humano está em perigo, o instinto se ativa e se procura a defender a sua vida a todo custo. Se tiver alguém contra isso, só falar, se tiver alguma tese ao contrário. O segundo, o estado de necessidade de terceiro, quando o agente protege o bem jurídico alheio. No início, assim que se fechou a porta, ou melhor, a saída, quando ela ficou destruída, todos ali, ninguém pensou em morte, ninguém pensou em se alimentar da carne do outro. Todos ali estavam ainda querendo um cuidar do outro e que os 5 saíssem dali vivos. Pois bem, estado de necessidade real. A situação de perigo existe. Ali era fato. A partir do momento que não tem mais saída, eles estão dentro de uma caverna, um lugar insalubre. Não tinha para onde ir. O fato estava ali, que o perigo estava presente. Automaticamente, o que o seu psicológico vai pensar? Não tem saída, tenho pouca comida, você sabe da situação, você sabe que pode morrer. Você sabe, você coloca isso em hipótese, você coloca isso em jogo. Estado de necessidade defensivo. O agente
ao agir em estado de necessidade, sacrifica o bem jurídico do próprio causador do perigo. O que entra na cabeça nesse exato momento? Quando o Timóteo, por aquele radiotransmissor, pede para falar com o presidente, o perito, o médico, que seja o responsável pelo resgate lá fora, e no momento que ele fala, olha, será que mais 10 dias conseguimos ficar vivos, sem alimento? Isso é fato, está nos autos. Não conseguem sobreviver. Doutor, se é escassa a sobrevivência, doutor? Há uma possibilidade mesmo de mínima. Mínima. E o seu psicológico dentro de uma caverna de 21 dias? Então você como é que sabe? verdade. Que seja escassa. Júlio, que seja escassa. Mas se coloque no lugar desse exato